Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela sensação incômoda, o nó no estômago que surge quando tudo parece conspirar contra você. Não é a falta de talento, nem a ausência de ambição. É aquela constante batalha interna, a luta incessante para manter a sanidade em um mundo digital frenético, onde cada clique, cada notificação, cada comentário parece ser uma avaliação do seu valor. E imagine a cena. Você, empreendedor digital, mergulhado em um mar de dados, métricas e deadlines. Seu projeto, sua paixão, sua fonte de sustento está a um passo do sucesso ou do fracasso. A pressão é palpável, o estresse constante. E no meio desse turbilhão surge a crítica. Um comentário ácido em um post, uma avaliação negativa em sua plataforma, um e-mail com tom sarcástico de um cliente insatisfeito. A flecha atinge em cheio. A reação é quase instintiva. A raiva ferve, a frustração domina. A vontade de revidar, de se defender, de provar o seu valor é quase irresistível. Você se sente injustiçado, incompreendido, atacado. E por alguns instantes, a razão cede lugar à emoção. Você se perde em pensamentos obsessivos, ruminando o ocorrido, buscando argumentos para se justificar, planejando a resposta perfeita. Mas no fundo, você sabe que essa não é a solução, que essa espiral de negatividade só te afasta do seu objetivo, consome sua energia, prejudica sua produtividade. Você se sente preso em um ciclo vicioso, onde a busca por aprovação externa te torna refém das opiniões alheias. A cada crítica, você se sente menor, mais inseguro, mais distante daquele empreendedor confiante e determinado que você sempre sonhou ser. A verdade é que nesse universo digital, a crítica é inevitável. Ela faz parte do jogo. E por mais que você se esforce para agradar a todos, sempre haverá alguém que discordará de você, que te julgará, que te criticará. A questão não é evitar a crítica, mas sim aprender a lidar com ela, a não se deixar abalar por ela, a não permitir que ela te defina. O problema não está na crítica em si, mas sim na sua reação a ela, na sua necessidade de controlar o incontrolável, na sua busca incessante por validação externa. Você acredita que o seu valor depende da aprovação dos outros, que o seu sucesso está condicionado à ausência de críticas. E, nessa busca frenética, você se esquece do que realmente importa, do seu propósito, dos seus valores, da sua própria voz. Este texto não é sobre como evitar a crítica, nem sobre como se tornar imune a ela. É sobre como encontrar a paz interior em meio ao caos digital. É sobre como se libertar da necessidade de aprovação externa e se conectar com a sua própria fonte de força e sabedoria. É sobre como aplicar os princípios do estoicismo, a filosofia milenar da resiliência e da autossuficiência, ao seu dia a dia como empreendedor digital. É sobre como se tornar o mestre do seu próprio destino, independentemente das opiniões alheias. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Uma jornada que te levará a questionar suas crenças, a desafiar seus limites, a redescobrir o seu verdadeiro potencial. Uma jornada que te mostrará que a verdadeira força não está em controlar o mundo exterior, mas sim em dominar o seu mundo interior. Uma jornada que te ensinará a arte de viver com serenidade, propósito e paixão, mesmo em meio ao turbilhão digital. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que os outros pensam de você, mas sim o que você pensa de si mesmo. E essa é a única opinião que realmente importa. Considere agora como isso se aplica quando você se depara com a inveja velada de um concorrente. Não é a crítica direta, o ataque frontal. É o comentário sutil, a insinuação maliciosa, a tentativa de minar sua reputação por trás dos panos. Uma situação que, à primeira vista, pode parecer insignificante,
mas que, a longo prazo, pode corroer sua confiança e desviar seu foco. A princípio, a reação natural é sentir-se ultrajado. A indignação toma conta, a vontade de desmascarar o rival, de expor sua hipocrisia, é quase irresistível. Você se sente compelido a entrar no jogo, a responder na mesma moeda, a provar que é superior. Contudo, essa atitude só alimenta a rivalidade, intensifica a negatividade e te distancia do seu objetivo principal: construir um negócio próspero e significativo. Em vez disso, que tal adotar uma postura diferente? Que tal transformar a inveja alheia em combustível para o seu sucesso? Que tal usar essa energia negativa como um catalisador para a sua própria evolução? De fato, ao invés de se deixar consumir pela raiva e pela frustração, você pode optar por analisar a situação com serenidade e objetividade. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? O que essa pessoa inveja em mim? Quais são meus pontos fortes que a incomodam? A resposta pode te surpreender. Talvez o seu concorrente inveje a sua capacidade de inovação, a sua paixão pelo seu trabalho, a sua habilidade de se conectar com o seu público. Talvez ele se sinta ameaçado pelo seu sucesso, pela sua autenticidade, pela sua determinação. Nesse sentido, ao invés de se sentir ofendido, você pode se sentir lisonjeado. Afinal, a inveja é um reconhecimento implícito do seu valor. É uma prova de que você está no caminho certo, de que está fazendo algo que realmente importa. Ademais, essa percepção pode te dar um impulso extra de motivação. Pode te inspirar a continuar se aprimorando, a superar seus limites, a alcançar seus objetivos com ainda mais garra e determinação. Por outro lado, é importante não se deixar levar pelo ego. Não se iluda com a ideia de que você é superior aos outros. Lembre-se de que todos nós temos nossas qualidades e nossos defeitos, nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Assim sendo, a inveja alheia não deve te tornar arrogante, mas sim mais humilde. Deve te lembrar da importância de manter os pés no chão, de valorizar o que você tem, de ser grato pelas suas conquistas. Em contrapartida, este não é um convite para a passividade. Não se trata de ignorar a inveja alheia, de fingir que ela não existe. Trata-se de escolher como você vai reagir a ela. Trata-se de transformar uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Em outras palavras, a chave é manter o foco no seu próprio caminho, nos seus próprios objetivos. Não se compare com os outros, não se preocupe com o que eles estão fazendo. Concentre-se em ser a melhor versão de si mesmo, em dar o seu melhor em tudo o que você faz. Por conseguinte, ao adotar essa postura, você se torna imune à inveja alheia. Você se liberta da necessidade de aprovação externa e se conecta com a sua própria fonte de força e sabedoria. Você se torna um mestre do seu próprio destino, independentemente das opiniões e das ações dos outros. Portanto, da próxima vez que você se deparar com a inveja velada de um concorrente, respire fundo, sorria e siga em frente. Use essa energia negativa como um trampolim para o seu sucesso. Mostre a ele, não com palavras, mas com suas ações, que a inveja é apenas um reflexo do seu próprio brilho. Agora, imagine a seguinte situação. Você está lançando um novo produto ou serviço digital. Investiu tempo, energia e recursos significativos. A expectativa é alta, o planejamento impecável. Entretanto, logo após o lançamento, os resultados ficam aquém do esperado. As vendas são tímidas, o feedback é morno, a aceitação do público é menor do que o previsto. Inicialmente, a decepção é inevitável. A frustração toma conta, a dúvida paira no ar. Você se questiona se cometeu algum erro, se o seu produto não é bom o suficiente, se o mercado não está pronto para a sua solução. A vontade de desistir, de jogar a toalha, é quase irresistível.
Nesse momento crucial, a resiliência estoica se torna sua maior aliada. Em vez de se afogar na negatividade, você pode optar por encarar a situação com serenidade e objetividade. Em vez de se culpar, você pode se concentrar em encontrar soluções. De fato, o estoicismo ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar a nossa reação a eles. Não podemos prever o sucesso de um lançamento, mas podemos controlar a nossa atitude diante do fracasso. Assim, em vez de se lamentar pelo que não deu certo, você pode usar essa experiência como uma oportunidade de aprendizado. Analise os dados, colete feedback, identifique os pontos fracos do seu produto ou serviço. Por conseguinte, pergunte-se: o que posso melhorar? O que posso ajustar? O que posso fazer diferente da próxima vez? Em contrapartida, é importante não se apegar ao resultado. O estoicismo nos lembra que o sucesso e o fracasso são apenas eventos transitórios, que não definem o nosso valor como pessoas. Dessa forma, o importante não é o resultado final, mas sim o processo. É o esforço que você dedicou, a paixão que você investiu, o aprendizado que você obteve. Além disso, o fracasso pode ser um poderoso motivador. Pode te impulsionar a ser mais criativo, mais inovador, mais resiliente. Pode te ensinar a valorizar o sucesso, a saborear as conquistas, a ser grato pelas oportunidades. Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a abraçar o fracasso como parte da jornada, a não ter medo de errar, a não se deixar paralisar pelo medo do julgamento, a aprender com os nossos erros e a seguir em frente com ainda mais força e determinação. Ademais, lembre-se de que o sucesso não é linear. É feito de altos e baixos, de acertos e erros, de vitórias e derrotas. O importante é não desistir, é persistir, é manter o foco no seu objetivo. Em outras palavras, o estoicismo nos convida a cultivar a virtude da perseverança, a não se deixar abater pelas dificuldades, a não se deixar desanimar pelos obstáculos, a seguir em frente com coragem e determinação, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Por outro lado, isso não significa ser teimoso ou imprudente. Significa saber quando insistir e quando recuar, quando persistir e quando mudar de estratégia. Assim sendo, o estoicismo nos ensina a ser flexíveis, a nos adaptarmos às mudanças, a aprendermos com os nossos erros, a não nos apegarmos a um plano rígido, mas sim a estarmos abertos a novas possibilidades, a novas oportunidades. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um lançamento mal sucedido, respire fundo, sorria e siga em frente. Use essa experiência como um trampolim para o seu sucesso. Lembre-se de que o fracasso é apenas uma oportunidade disfarçada. Agora, reflita sobre a pressão constante para estar sempre online, sempre disponível, sempre respondendo. A cultura da gratificação instantânea, impulsionada pelas redes sociais e pela comunicação digital, exige uma resposta imediata, uma presença constante, uma atualização incessante. Você, como empreendedor digital, sente essa pressão de forma ainda mais intensa. No princípio, você se sente obrigado a atender a todas as demandas, a responder a todas as mensagens, a participar de todas as discussões. Acredita que essa é a única forma de manter a sua relevância, de construir a sua marca, de atender às expectativas dos seus clientes. Entretanto, essa atitude pode te levar ao esgotamento, à exaustão, ao burnout, à constante sobrecarga de informações, à falta de tempo para o descanso e o lazer. A dificuldade de se desconectar do trabalho podem prejudicar a sua saúde física e mental, além de comprometer a sua produtividade e a sua criatividade. Nesse contexto, o minimalismo estoico se apresenta como uma solução libertadora.
Em vez de se deixar consumir pela cultura da gratificação instantânea, você pode optar por simplificar a sua vida, por priorizar o que realmente importa, por se concentrar no que está sob o seu controle. De fato, o minimalismo estoico não se resume a ter menos coisas, mas sim a ter mais propósito. Não se trata de abrir mão de tudo, mas sim de escolher o que realmente te agrega valor, o que realmente te faz feliz. Assim sendo, você pode começar eliminando as distrações digitais que te impedem de se concentrar no seu trabalho. Desative as notificações desnecessárias, limite o tempo que você passa nas redes sociais, defina horários específicos para checar seus e-mails. Por conseguinte, aprenda a dizer não. Não se sinta obrigado a aceitar todos os convites, a participar de todas as reuniões, a responder a todas as mensagens. Priorize as atividades que te geram mais resultados, que te aproximam dos seus objetivos, que te proporcionam prazer e satisfação. Ademais, reserve tempo para o descanso e o lazer. Desconecte-se do trabalho. Pratique atividades que te relaxem, que te recarreguem as energias, que te permitam se conectar consigo mesmo. Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a valorizar o presente, a apreciar o momento, a encontrar a felicidade nas pequenas coisas, a não se preocupar com o futuro, a não se lamentar pelo passado, mas sim a viver intensamente o agora. Em contrapartida, isso não significa ser negligente com o seu trabalho ou com os seus clientes. Significa encontrar um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal, entre o trabalho e o lazer, entre a responsabilidade e o prazer. Assim sendo, o minimalismo estoico te convida a simplificar a sua vida digital, a priorizar o que realmente importa, a se concentrar no que está sob o seu controle, a se libertar da pressão constante para estar sempre online, sempre disponível, sempre respondendo. Em outras palavras, te convida a cultivar a virtude da moderação, a não se deixar levar pelos excessos, a não se deixar dominar pelos impulsos, a não se deixar escravizar pela tecnologia, a usar a tecnologia a seu favor, em vez de ser usado por ela. Por outro lado, é importante lembrar que o minimalismo estoico não é uma fórmula mágica, mas sim um processo contínuo de autoconhecimento e transformação. É uma jornada de descoberta, de aprendizado, de crescimento. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pela pressão digital, respire fundo, sorria e siga em frente. Simplifique a sua vida, priorize o que realmente importa e encontre a paz interior em meio ao caos digital. Pense agora sobre a dificuldade de delegar tarefas, de confiar em outras pessoas para executar o trabalho que você considera crucial para o sucesso do seu negócio. Como empreendedor digital, você provavelmente se sente responsável por cada detalhe, por cada etapa do processo. Acredita que ninguém fará o trabalho tão bem quanto você, que delegar é sinônimo de perder o controle, de comprometer a qualidade. No início, essa atitude pode até funcionar. Você consegue dar conta de tudo, supervisionar cada tarefa, garantir que tudo seja feito da forma que você deseja. Entretanto, à medida que o seu negócio cresce, essa abordagem se torna insustentável. Você se sente sobrecarregado, exausto, incapaz de focar nas atividades que realmente importam, como a estratégia, a inovação e o relacionamento com os clientes. Nesse cenário, o estoicismo te oferece uma perspectiva valiosa sobre a arte de delegar. Em vez de se agarrar ao controle, você pode optar por aceitar a imperfeição, por confiar na capacidade dos outros, por se concentrar no que está sob o seu controle. A sua atitude, o seu esforço, a sua capacidade de liderar. De fato, o estoicismo nos ensina que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar a nossa reação a ele.
Não podemos garantir que as pessoas farão o trabalho exatamente da forma que queremos, mas podemos controlar a nossa expectativa, a nossa paciência, a nossa capacidade de dar feedback construtivo. Assim, em vez de se frustrar com os erros dos outros, você pode usar essas situações como oportunidades de aprendizado. Ajude as pessoas a desenvolverem suas habilidades, a superarem seus desafios, a alcançarem o seu potencial máximo. Por conseguinte, confie nas pessoas. Dê a elas autonomia, responsabilidade, liberdade para tomar decisões. Mostre que você acredita nelas, que você confia na capacidade delas de fazerem o trabalho bem feito. Ademais, lembre-se de que a delegação não é sinônimo de abdicação. Não se trata de se livrar do trabalho, mas sim de multiplicar o seu tempo, de otimizar os seus recursos, de liberar a sua energia para as atividades que realmente importam. Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a valorizar o trabalho em equipe, a reconhecer a importância da colaboração, a construir relacionamentos sólidos e duradouros com as pessoas que nos cercam. Em contrapartida, isso não significa ser ingênuo ou descuidado. Significa escolher as pessoas certas para delegar as tarefas, definir expectativas claras, acompanhar o progresso, oferecer suporte e orientação. Assim sendo, o estoicismo te convida a delegar com sabedoria, a confiar nas pessoas, a aceitar a imperfeição, a se concentrar no que está sob o seu controle, a se libertar da necessidade de controlar tudo, a se abrir para novas possibilidades, a construir um negócio mais forte, mais eficiente, mais sustentável. Em outras palavras, te convida a cultivar a virtude da justiça, a tratar as pessoas com respeito, a reconhecer o seu valor, a dar a elas as oportunidades que elas merecem, a construir um ambiente de trabalho positivo, onde as pessoas se sintam valorizadas, motivadas e engajadas. Por outro lado, é importante lembrar que a arte de delegar é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. É uma habilidade que se desenvolve com a prática, com a experiência, com a reflexão. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado e tentado a fazer tudo sozinho, respire fundo, sorria e siga em frente. Delegue tarefas, confie nas pessoas e liberte-se para focar no que realmente importa: a sua visão, a sua paixão, o seu propósito. Imagine agora a situação em que você se vê confrontado com a incerteza do futuro. No mundo digital, as mudanças são constantes, as tendências se transformam rapidamente, as tecnologias evoluem em ritmo acelerado. Como empreendedor, você precisa estar sempre atento, sempre atualizado, sempre preparado para o inesperado. Inicialmente, essa constante mudança pode gerar ansiedade, insegurança, medo do desconhecido. Você se preocupa em perder o seu espaço no mercado, em ficar para trás da concorrência, em não conseguir acompanhar o ritmo das inovações. A vontade de controlar o futuro, de prever o que vai acontecer, é quase irresistível. Nesse contexto, o estoicismo te oferece uma ferramenta poderosa para lidar com a incerteza: a aceitação. Em vez de lutar contra o inevitável, você pode optar por abraçar a mudança, por se adaptar às novas circunstâncias, por encontrar oportunidades em meio ao caos. De fato, o estoicismo nos ensina que o futuro é incerto, que não podemos controlar o que vai acontecer, mas podemos controlar a nossa atitude diante do futuro. Não podemos prever as mudanças, mas podemos nos preparar para elas, podemos desenvolver a nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação. Assim, em vez de se preocupar com o que pode acontecer, você pode se concentrar no que você pode fazer. Invista em sua educação, em seu desenvolvimento pessoal, em suas habilidades. Mantenha-se atualizado sobre as tendências do mercado, sobre as novas tecnologias, sobre as mudanças no comportamento dos consumidores.
Por conseguinte, esteja aberto a novas ideias, a novas oportunidades, a novas parcerias. Não se prenda a um modelo de negócio rígido, a uma forma de pensar limitada. Seja flexível, adaptável, criativo. Ademais, lembre-se de que a incerteza também pode ser uma fonte de oportunidades. As mudanças no mercado podem abrir novas portas, podem criar novas demandas, podem gerar novas soluções. Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a valorizar a adaptabilidade, a resiliência, a capacidade de aprender com os erros e de seguir em frente com coragem e determinação. Em contrapartida, isso não significa ser irresponsável ou negligente. Significa planejar o futuro com sabedoria, preparar-se para os diferentes cenários, ter um plano B, um plano C, um plano D. Assim sendo, o estoicismo te convida a aceitar a incerteza, a abraçar a mudança, a se preparar para o futuro, a encontrar oportunidades em meio ao caos, a se libertar do medo do desconhecido, a se abrir para novas possibilidades, a construir um negócio mais forte, mais resiliente, mais próspero. Em outras palavras, te convida a cultivar a virtude da sabedoria, a tomar decisões ponderadas, a avaliar os riscos e as oportunidades, a aprender com os erros e a seguir em frente com confiança e determinação. Por outro lado, é importante lembrar que a aceitação da incerteza não é um processo fácil, mas sim um desafio constante. É preciso praticar a paciência, a perseverança, a autocompaixão. Portanto, da próxima vez que você se sentir ansioso com o futuro, respire fundo, sorria e siga em frente. Aceite a incerteza, prepare-se para o inesperado e confie na sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Pense agora na busca incessante por validação externa, na necessidade de aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, para se sentir realizado, para se sentir bem-sucedido. Como empreendedor digital, você está constantemente exposto ao julgamento do público, dos clientes, dos concorrentes, dos investidores. Inicialmente, você se sente compelido a agradar a todos, a atender a todas as expectativas, a buscar o reconhecimento e a admiração dos outros. Acredita que a sua felicidade, o seu sucesso, o seu valor dependem da aprovação externa. Entretanto, essa busca incessante por validação externa pode te levar à frustração, à decepção, à infelicidade. Você se torna refém das opiniões alheias, perde a sua autenticidade, compromete os seus valores. A constante necessidade de aprovação te impede de ser você mesmo, de seguir o seu próprio caminho, de realizar o seu próprio propósito. Nesse contexto, o estoicismo te oferece uma alternativa libertadora, a autossuficiência. Em vez de buscar a aprovação dos outros, você pode optar por se valorizar, por se aceitar, por se amar incondicionalmente. De fato, o estoicismo nos ensina que o nosso valor não depende da opinião dos outros, mas sim da nossa própria virtude, da nossa própria integridade, da nossa própria capacidade de viver de acordo com os nossos valores. Assim, em vez de se preocupar com o que os outros pensam de você, você pode se concentrar em ser a melhor versão de si mesmo. Invista em seu autoconhecimento, em seu desenvolvimento pessoal, em sua saúde física e mental. Por conseguinte, defina os seus próprios padrões de sucesso, os seus próprios objetivos, os seus próprios valores. Não se compare com os outros, não se deixe influenciar pelas expectativas alheias. Siga o seu próprio caminho, realize o seu próprio propósito. Ademais, lembre-se de que a aprovação externa é efêmera, transitória, inconstante. Hoje você pode ser elogiado, amanhã pode ser criticado. O importante é manter a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua paz interior.
Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a valorizar a independência, a autossuficiência, a capacidade de se bastar a si mesmo, a não depender da aprovação dos outros para se sentir feliz, para se sentir realizado, para se sentir bem-sucedido. Em contrapartida, isso não significa ser arrogante ou egoísta. Significa se amar e se valorizar, mas também amar e valorizar os outros. Significa se respeitar e se aceitar, mas também respeitar e aceitar os outros. Assim sendo, o estoicismo te convida a buscar a autossuficiência, a se valorizar, a se aceitar, a se amar incondicionalmente, a se libertar da necessidade de aprovação externa, a se abrir para a sua própria autenticidade, a construir uma vida mais significativa, mais feliz, mais realizada. Em outras palavras, te convida a cultivar a virtude da coragem, a ser você mesmo, a defender os seus valores, a seguir o seu próprio caminho, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Por outro lado, é importante lembrar que a busca pela autossuficiência é um processo contínuo de autoconhecimento e aceitação. É preciso praticar a autocompaixão, a autoaceitação, o autoperdão. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a buscar a aprovação dos outros, respire fundo, sorria e siga em frente. Lembre-se de que o seu valor não depende da opinião alheia, mas sim da sua própria virtude. Agora, pense sobre a tendência de se comparar com os outros, de medir o seu sucesso em relação ao sucesso alheio. No mundo digital, as redes sociais estão repletas de exemplos de pessoas que parecem ter tudo: sucesso profissional, riqueza, beleza, felicidade. Como empreendedor digital, você pode se sentir tentado a se comparar com esses exemplos, a se sentir inferior, a se sentir frustrado com a sua própria realidade. Inicialmente, você pode se sentir motivado a alcançar o mesmo nível de sucesso que os outros, a buscar os mesmos resultados, a seguir os mesmos padrões. Entretanto, essa comparação constante pode te levar à inveja, à frustração, à insatisfação. Você se esquece de valorizar as suas próprias conquistas, de reconhecer o seu próprio progresso, de apreciar a sua própria jornada. Nesse contexto, o estoicismo te oferece uma perspectiva transformadora: a gratidão. Em vez de se comparar com os outros, você pode optar por agradecer pelo que você tem, por valorizar as suas próprias qualidades, por reconhecer as suas próprias conquistas. De fato, o estoicismo nos ensina que a felicidade não está em ter mais, mas sim em valorizar o que já temos. Não está em alcançar o sucesso dos outros, mas sim em realizar o nosso próprio potencial. Assim, em vez de se comparar com os outros, você pode se concentrar em ser grato pelo que você tem, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pelas suas oportunidades. Por conseguinte, reconheça as suas próprias qualidades, os seus próprios talentos, as suas próprias habilidades. Valorize o seu esforço, a sua dedicação, a sua perseverança. Ademais, lembre-se de que cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu próprio ritmo, o seu próprio caminho. Não se compare com os outros, siga o seu próprio caminho, realize o seu próprio propósito. Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a valorizar a individualidade, a autenticidade, a capacidade de ser você mesmo, a não se deixar influenciar pelos padrões externos, a não se deixar levar pelas expectativas alheias. Em contrapartida, isso não significa ser complacente ou conformista. Significa reconhecer o seu valor, mas também buscar o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, a sua evolução. Assim sendo, o estoicismo te convida a praticar a gratidão, a valorizar o que você tem, a reconhecer as suas próprias qualidades, a seguir o seu próprio caminho, a se libertar da comparação com os outros, a se abrir para a sua própria autenticidade, a construir uma vida mais significativa, mais feliz, mais realizada.
Em outras palavras, te convida a cultivar a virtude da temperança, a encontrar o equilíbrio, a evitar os excessos, a valorizar o que é essencial, a se contentar com o que você tem, mas também a buscar o seu crescimento, o seu aprimoramento, a sua evolução. Por outro lado, é importante lembrar que a prática da gratidão é um exercício constante de atenção e reconhecimento. É preciso cultivar a consciência do presente, a capacidade de apreciar as pequenas coisas, a atitude de valorizar o que se tem. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a se comparar com os outros, respire fundo, sorria e siga em frente. Agradeça pelo que você tem, valorize as suas próprias qualidades e siga o seu próprio caminho com confiança e determinação. Refletindo sobre essa jornada até aqui, percebemos que o caminho do empreendedor digital, embora repleto de promessas e oportunidades, é também um terreno fértil para a ansiedade, a frustração e a exaustão. A constante busca por controle, a necessidade de aprovação, a comparação incessante com os outros, a pressão para estar sempre online e disponível, a dificuldade de delegar tarefas e a incerteza do futuro se entrelaçam como raízes profundas, aprisionando a mente e consumindo a energia. Entretanto, como um farol em meio à tempestade, o estoicismo surge como uma filosofia capaz de iluminar o caminho, de oferecer ferramentas para navegar pelas águas turbulentas do mundo digital, de encontrar a paz interior em meio ao caos. Não se trata de uma fórmula mágica, de uma solução instantânea, mas sim de um processo contínuo de autoconhecimento e transformação, de um cultivo constante das virtudes que nos permitem viver com serenidade, propósito e paixão. Ao longo desta exploração, desvendamos como a inveja alheia pode se transformar em combustível para o sucesso, como o fracasso pode se tornar uma oportunidade de aprendizado, como a simplificação da vida digital pode nos libertar da pressão constante, como a arte de delegar pode nos permitir focar no que realmente importa, como a aceitação da incerteza pode nos abrir para novas possibilidades, como a autossuficiência pode nos libertar da necessidade de aprovação externa, e como a gratidão pode nos permitir valorizar o que já temos. Como um mosaico que se completa, cada um desses elementos se encaixa, revelando uma imagem maior. A de um empreendedor digital resiliente, autêntico, consciente, capaz de enfrentar os desafios do mundo digital com coragem, sabedoria, justiça e temperança. Um empreendedor que não se deixa definir pelas opiniões alheias, que não se compara com os outros, que não se prende ao controle, que não teme o fracasso, que não se deixa consumir pela ansiedade, que não se esquece de valorizar o presente. Dessa forma, ao abraçar os princípios do estoicismo, o empreendedor digital se liberta das amarras que o impedem de alcançar o seu pleno potencial, de realizar o seu propósito, de viver uma vida mais significativa e gratificante. Ele se torna o mestre do seu próprio destino, o capitão do seu próprio navio, o arquiteto da sua própria felicidade. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que a verdadeira chave para o sucesso no mundo digital não está em controlar o mundo exterior, mas sim em dominar o nosso mundo interior. Não está em buscar a aprovação dos outros, mas sim em nos valorizarmos a nós mesmos. Não está em ter mais, mas sim em ser mais. Portanto, prepare-se para o último passo desta jornada, para a mensagem final que irá selar o nosso compromisso com o estoicismo, com a nossa própria transformação, com a construção de uma vida mais plena e significativa no mundo digital. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Uma jornada que nos convidou a olhar para dentro, a questionar nossas crenças, a desafiar nossos limites, a redescobrir o nosso verdadeiro potencial. Uma jornada que nos mostrou que a verdadeira força não reside em controlar o mundo exterior, mas sim
em dominar o nosso mundo interior. Afinal, o que aprendemos aqui não são apenas técnicas ou estratégias para lidar com os desafios do mundo digital, mas sim uma filosofia de vida, um modo de ser, uma forma de encarar a realidade com serenidade, propósito e paixão. Aprendemos que o estoicismo não é apenas uma teoria, mas sim uma prática constante, um exercício diário de autoconhecimento, de autotransformação, de autossuperação. Como empreendedores digitais, somos constantemente bombardeados por informações, por expectativas, por pressões. Somos desafiados a inovar, a crescer, a ter sucesso. Mas, em meio a esse turbilhão, corremos o risco de nos perdermos de nós mesmos, de nos esquecermos do que realmente importa, de nos afastarmos do nosso propósito. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro sucesso não está em acumular riquezas, em alcançar o reconhecimento, em obter a aprovação dos outros, mas sim em viver de acordo com os nossos valores, em realizar o nosso potencial, em contribuir para o bem comum. Está em sermos pessoas melhores, em construirmos um mundo melhor, em deixarmos um legado positivo. Portanto, que esta jornada não termine aqui, que ela seja apenas o começo de uma nova etapa, de uma nova forma de viver, de uma nova forma de empreender. Que os princípios do estoicismo se tornem um guia constante em sua vida, uma bússola que te oriente em meio às tempestades, uma âncora que te mantenha firme em meio às incertezas. Que você possa aplicar esses ensinamentos em todos os aspectos da sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu lazer. Que você possa se tornar um exemplo de resiliência, de autenticidade, de consciência, de coragem, de sabedoria, de justiça, de temperança e de gratidão. Lembre-se sempre, o verdadeiro poder está em suas mãos. A chave para a felicidade está dentro de você. A transformação começa agora. A prática verdadeira começa agora. Que você possa trilhar o seu caminho com serenidade, propósito e paixão, e que a força do estoicismo te acompanhe em cada passo. Que assim seja. Obrigado por você chegar até aqui e te espero ansiosamente no próximo vídeo. Até lá!